Que Jonas o Quase-Mago é um mangá BR extremamente engraçado, nós já sabemos. Mas será que ele não pode significar algo a mais? Edgar Morin, filósofo francês, argumentava que a pós-modernidade seria marcado pelo reconhecimento da incerteza, da ambiguidade e da multiplicidade das perspectivas. E eu trago aqui para vocês um mangá BR que ilustra muito bem essa ideia do Morin. Jonas o Quase-Mago é um convite perfeito para você olhar além daquilo que está na cara. Fala aí, pessoal, Melk aqui, e hoje vamos ler Jonas o Quase-Mago, do monstro Vitor Bardo, um cara que desenha muito e sabe contar uma história. A história começa com Jonas fugindo, juntamente com outro personagem que o contratou para um serviço. Esse cliente do Jonas reclama dizendo que o Jonas o enganou. Mas enquanto ele fala, é interrompido por vários inimigos que chegam para lutar. Jonas precisa defender o seu parceiro, mas todos os seus atos mostram que ele é um charlatão, que mal sabe o que está fazendo. E quando é indagado pelo seu parceiro, a sua fala só reforça mais essa ideia de fraqueza que ele está representando no momento. Então, Jonas toma uma atitude e, para lutar com vários inimigos, invoca um coelhinho. E é aqui que o nosso preconceito, pelo que vemos superficialmente, é posto ao chão. Pois o coelhinho se revela muito poderoso e acaba com os inimigos. E aí, a filosofia do Morin de pensar além do óbvio não nos convida para uma reflexão. Ela agora dá um tapa na nossa cara, para que a gente desperte e veja as coisas por outra perspectiva. E talvez o Jonas não seja um passante. Logo, eles chegam ao destino. E um pensamento do Jonas, uma lembrança que o atormenta, é mostrado para o leitor. O Jonas precisa entregar o seu TCC de magia para que o seu título seja validado. Embora talvez ele ache que esteja pronto, ele ainda precisa dessa validação do outro. Contudo, esse pensamento de fugir do preconceito não se restringe somente ao Jonas, já que o Dormund, o cara que contratou o Jonas, vem menosprezando ele desde o começo da história. E nós pensamos o quê? Pô, cara exigente, chato pra caramba, não dá um voto de confiança. Porém, ele explica ao Jonas o que ele perde se o Jonas não conseguir completar o serviço que prometeu a ele. O Dormund explica tudo o que ele vai perder caso o Jonas falhe, né? Todo o reino dele está correndo perigo. E o Jonas não hesita nem por um segundo em entender o problema por outro lado. Ele se compadece do seu amigo e tenta entender o problema por outra perspectiva. O Morin diz, desde o momento em que se entende que os indivíduos são seres em constante evolução e se desenvolvem ao longo de suas vidas, torna-se evidente a importância de abordar a complexidade inerente à condição humana. E no ato final da história, no momento de grande desespero, Jonas invoca uma criatura poderosa o suficiente para derrotar o antagonista e todos os seus capangas. E como confirmação que entender o outro lhe trará boas recompensas e que a empatia é o melhor a se fazer, Jonas recebe o reconhecimento do Dormund. E que também, a partir dali, vê o Jonas com novos olhos, e todo aquele caos permitiu que o Jonas tenha a oportunidade de usar aquilo como trabalho de final de curso, né, o TCC dele, e o Dormund oferece um emprego ao Jonas. A complexidade chama a atenção para respeitar as diversas dimensões da existência humana, destacando a incompletude e a incerteza como aspectos fundamentais. E esse mangá é um espelho perfeito, pois não só diz isso tudo em seu enredo, pois mesmo olhando para uma história de comédia, onde a sinopse reforça isso, você ainda pode entender que o conteúdo pode representar algo além disso. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de Jonas o Quase-Mago. Comenta aí o que você achou, se você já leu Jonas o Quase-Mago. Se você não leu ainda, está disponível gratuitamente lá para a leitura na Flip Through. E tem muitas outras coisas lá do Vitor Bardo, que é um artista sensacional. É isso aí, pessoal, e valeu!